Tratamento de dependência química não é sinônimo de internação. Para nós, o tratamento de dependência química que necessita de internação vem a partir de um quadro grave de dependência química, entendendo que a doença, que a síndrome, ela pode ir de leve a moderada a grave, tá? Então, geralmente os casos de moderado a grave, mas sobretudo os graves, são casos de pessoas que, sem uma internação, sem a possibilidade do acesso à substância, não conseguem entrar em abstinência, portanto precisam de uma internação para essa entrada em abstinência, para desintoxicação e para começar já a receber os primeiros apoios terapêuticos para ir colocando as coisas no lugar. E depois ela dá continuidade ao seu tratamento no pós-internação. Isso quando finalizar a internação. Porque a internação também, para as pessoas que precisam, é uma primeira etapa do tratamento, que deverá continuar aqui fora. Já está até acrescentando mais esse item aí, tá? De quanto tempo seria a internação? A gente vai deixar isso aberto, tá? A gente vai deixar isso aberto. Geralmente, um caso grave de internação, a gente vai pensar de 4 a 9 meses, mais ou menos, tá? Então, tem gente que a gente vai estipular com a família com mais alguns fatores 4 meses, gente 6 meses, gente 9 meses, tá? Em média, lá na nossa fazenda, é mais ou menos 4 meses de internação inicial. Depois, às vezes, a gente pode prorrogar um pouco esse tempo, identificando algumas características que precisam ainda serem trabalhadas em caráter de internação, identificando um risco de recaída se a pessoa for desinternada naquele momento, enfim, tá? Então, a internação na Fazenda Bela Vista, ela pode acontecer num prazo de uma semana, de 15 dias, de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, de 10 meses. Então, nós vamos estudar cada caso, nós vamos estudar caso a caso, e nós vamos traçar um projeto, um plano inicial, tá? Até porque, Ana, é assim, é muito legal que às vezes profissionais da área da saúde, vamos supor, um psiquiatra, tem um cliente que recaiu, mas vem muito bem no seu processo de tratamento, está tendo algumas perdas agora, não vai conseguir entrar em abstinência se não for a internação, precisa então da internação, mas só para entrar em abstinência, dar uma primeira desintoxicada e voltar para o processo de tratamento com esse psiquiatra aqui fora. E esse psiquiatra de repente visualiza que 15 dias serão suficientes e nos recomenda isso. Na Fazenda Bela Vista, ele vai ter toda a liberdade para fazer a sua recomendação vai ser acatada, e ainda a gente vai informar ele ao longo do processo, tá? O que para algumas outras clínicas isso é engessado, é impossível. Por exemplo, você vai contratar uma internação, são 6 meses. Mas é uma dependência leve, tá? Não, são 6 meses, não existe dependência leve. Algumas pessoas já partem desse princípio, tá? Mas cientificamente existe sim, Para os outros, 9 meses, 12 meses. Então a gente tem esse diferencial aí, a gente entende assim.